Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e vamos para mais um Perguntas e Respostas do nosso canal do YouTube. A gente selecionou algumas perguntas feitas ao longo das últimas semanas sobre os nossos vídeos do nosso canal. Então, vou começar respondendo a primeira pergunta da Elinei Porto, que comentou no vídeo sobre o sistema de planejamento de contratações anual. Um vídeo onde nós falamos sobre o sistema de planejamento e a necessidade de planejar as compras públicas, fazer o plano anual de contratações. Ela pergunta, professor, e quando mesmo sem previsão orçamentária e planejamento ocorrer necessidade urgente de uma aquisição? Há alguma forma possível de remanejamento de verba ou só se houver rúbrica? Vamos lá, Elinei. Essa questão é complicada porque a gente sai da licitação e vai para a parte financeira, ok? Existe a possibilidade de algum remanejamento de verba ali, mas só dentro da rúbrica. Ou seja, só se aquela rúbrica for ampla, tiver um escopo maior, eu consigo adequar dentro daquela rúbrica uma contratação que não era inicialmente o que eu estava planejando. E é justamente por isso que a nova lei vem focando no planejamento, inclusive traz o planejamento como princípio. É porque a gente precisa se anteceder. Lógico, sempre vão surgir emergências, é impossível prever tudo, ninguém conseguiria prever quanto mais planejado fosse uma pandemia como a gente teve com o Covid, mas dentro desses conceitos, eu tenho que planejar o máximo possível. Infelizmente, o que a gente vê na prática são órgãos públicos que não se planejam nunca, sempre tendo urgências e imprevisibilidades. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para a organização orçamentária, é ruim para a gestão pública, é ruim para a gente buscar o melhor resultado para a administração. Então o foco é planejamento, certo? No nosso vídeo, critérios de avaliação de fracionamento e parcelamento de despesa, o Rodrigo nos pergunta, professor, e no caso de contratações correlatas? Fornecimento e instalação de ar-condicionado, que possuem subelementos diferentes, material e serviço. Não enseja um fracionamento de despesa, tendo em vista que muitas empresas podem fornecer o material e executar o serviço? Excelente questão, Rodrigo. E aí a gente precisa fazer um esclarecimento sobre aquele vídeo. Nós temos o subelemento de despesa, que a gente usa do caderno de Contabilidade Federal, que tem esse problema que o Rodrigo falou. Nós também podemos utilizar o universo de potenciais fornecedores. E tem uma corrente recente também da doutrina falando que a gente vai usar o subnível do código do CNAE, Código de Atividade Empresarial, ok? Os três critérios têm suas vantagens e desvantagens. O subelemento de despesa tem esse problema. Se eu seguir simplesmente o subelemento de despesa, eu posso ter mesmo assim um fracionamento, porque algumas atividades, apesar de ser material e outras serviço, são prestadas pelas mesmas empresas. Mas eu vou pegar o seu próprio exemplo. Ar-condicionado, que você falou aqui, né? Olha, fornecimento e instalação de ar-condicionado. Tem empresa que fazem os dois, verdade. Mas tem muitas empresas que só fornecem ar-condicionado. Há uma grandes empresas de eletrodomésticos só fornecem o ar e não fazem instalação. Subcontratam a instalação, então não participariam de licitações para fornecer e instalar. Não seria, a princípio, um fracionamento dividir isso. Lógico que a gente tem visto um movimento das empresas do mercado para isso cada vez mais se especializar, ok? Mas nem sempre isso é verdade. Você tem empresas especializadas em manutenção de ar-condicionado que não vendem. E você tem empresas que vendem ar-condicionado e não fazem manutenção. É necessário avaliar dentro do seu nicho, seu universo, qual a maior quantidade de empresas representa a realidade. Se a maior parte das empresas na sua realidade fornecem e não instalam, ou instalam e não fornecem, dividir não está fracionando, está aumentando a competitividade, você está, na verdade, parcelando. Se eu vou para o CNAE, eu tenho outros problemas, como empresas que não têm um CNAE regularizado ou adequado à situação. Eu tenho CNAEs que são muito genéricos e acabam dificultando nossa vida para parcelar o objeto. E se eu for para o universo de potenciais fornecedores, eu saio de parâmetros objetivos e vou para parâmetro subjetivo. Eu preciso fazer uma avaliação do mercado para ter a melhor resposta. É o melhor procedimento porque ele é o mais real, contudo dá mais trabalho. Então a gente vê em geral a administração pública escolhendo um ou outro procedimento e é importante a gente manter isso no radar, certo? Na próxima pergunta, nós temos uma questão trazida pelo Éder Fernando no nosso vídeo. Possibilidade e quais são os regramentos para acumulação de cargos públicos. O Éder, na verdade, não traz uma pergunta, ele traz um desabafo, uma indagação genérica aqui, mas ele vai tentar pegar isso para construir a questão.
Professor, sempre que busco sobre o assunto, vejo pouca gente falando sobre a emenda complementar 101, que autoriza os militares estaduais a acumularem cargos nas mesmas hipóteses citadas pelo senhor. Gostaria de saber se, quando uma emenda constitucional é tão pouco difundida, se pode gerar confusão nos próprios órgãos fiscalizadores por falta de casos concretos previamente julgados, uma vez que sou militar e acumulo o cargo na área de saúde, compatível em horários, porém, mesmo assim, fui notificado pelo Tribunal de Contas do mesmo Estado. Éder, a sua pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque a gente vai, naturalmente, no direito, a gente não tem, muitas vezes, uma resposta única, certeira para todos os indagamentos. E, inclusive, é natural que eu tenha particularidades no meu caso que coloquem em xeque a possibilidade de acumular cargos. Recentemente recebemos no escritório que a gente trabalha, aqui no Jacobi Fernandes e Reolon, um caso de uma servidora pública que que o cargo dela era auditor de questões sociais. E ela acumulava cargo. Não está na previsão constitucional. Mas qual era o problema? Ela não entrou para esse cargo. Ela entrou para auditor de auxiliar em saúde. E aí, quando esse cargo foi renomeado, as pessoas não entenderam que continuava se tratando um cargo de saúde. Pelas, inclusive, suas atividades, ele é um cargo da área de saúde. Esse processo foi para o Tribunal de Contas do Estado do Distrito Federal, tramitou alguns anos, onde a gente conseguiu, no final, provar que o acúmulo era legal, legítimo e regular. Então, infelizmente, o direito não é preto no branco. Muitas vezes é precisar contratar um advogado para ajudar a superar a sua dificuldade. Boa sorte no seu processo, Éder. Para a próxima pergunta, nós temos 2 questionamentos do Paulo Alves Filho no nosso vídeo sobre a Lei 14.133 e seu artigo 171. Para quem não lembra, o artigo 171 é justamente o artigo que tenta limitar, direcionar a atuação dos órgãos de controle. A primeira pergunta do Paulo é: este artigo tem aplicação imediata para os certames feitos com respaldo no 866 ou nos decretos do pregão? Não, Paulo. Infelizmente não. Esse dispositivo é exclusivamente para as licitações feitas com base na Lei 14.133, a nova lei de licitações. Inclusive, não se aplicaria estatais, por exemplo, porque a 14.133 não se aplica às estatais. E a nova lei, inclusive, veda a aplicação combinada da 14.133 com a 8.66, com a 10.520. Então, lamento, esse dispositivo não se aplica aos tribunais de contas. E mesmo que se aplicasse, meu amigo, essa é uma questão muito delicada. Veja, não bastaria você dizer, olha, não, o TCU não pode fazer isso porque a lei não deixa. Não é o tipo de atuação que vai lhe dar o resultado que você precisa. É necessário ter sensibilidade para construir esse entendimento. E como a lei é nova, vai ser necessário um tempo de maturação. Segunda pergunta do Paulo, ele questiona: já temos notícias de alguma ação no Supremo questionando esse ponto? E aí ele fala justamente ainda sobre o artigo 171, e é necessário ressaltar que o Tribunal de Contas da União informou que solicitaria a AGU para que entrasse com ação de constitucionalidade do dispositivo, por entender que ele limita a atuação do Tribunal de Contas, na verdade regula a atuação do Tribunal de Contas, e portanto deveria vir de uma lei de origem do Tribunal de Contas, e não de uma lei que iniciou no Legislativo Federal. Essa ação de inconstitucionalidade ainda não foi interposta e a gente não sabe se vai ou não ser interposta sobre o assunto, ok? Existem alguns movimentos para discutir a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da nova lei de licitações. Um deles, inclusive, que a gente está apoiando, é sobre a inconstitucionalidade sobre a alienação direta de imóveis. Por quê? Porque o Estado e o município pode regular como vai alienar os seus imóveis, não cabe à União fazer isso para eles. Então são questões que ainda vão amadurecer e sim, podem ter declarações de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei. A gente vai ter que acompanhar para saber o que acontece. Por fim, a nossa última pergunta é da Karina Silva, perguntando: professor, o senhor ministra cursos ou treinamentos para a equipe de licitação? O senhor presta serviço de consultoria? Veja, Karina, eu, professor Jacobi, doutora Ana Luísa e vários outros advogados que gravam vídeos aqui no nosso canal, prestamos serviços de treinamento e de consultoria. Se você quiser saber mais, consulte o site do Instituto Protege, o link está aqui no vídeo, onde a gente fala os nossos serviços, nossos cursos em companies e os tipos de apoio que a gente pode dar ao gestor público. Nós temos serviços como Perguntar Protege, onde o órgão público compra créditos
e manda para os nossos consultores e professores responder essas perguntas por escrito. Nós temos serviço de mentoring, onde o órgão público contrata esse serviço por hora, fala uma temática que quer ser tratada e a gente agenda, sugere dentro de 3 professores o que ele preferir para discutir determinada temática específica de licitações e contratos de gestão pública. Conheça o nosso serviço, nossas soluções no site Instituto Protege e continue acompanhando nosso canal, curtindo nossos vídeos e comentando. É um prazer ter vocês aqui e contribuindo cada vez mais para a gestão pública do nosso país. Até mais!